Hoje é segunda-feira, mais uma bela segunda-feira começando. Eu, Lucas Bezecal, ao meu lado, Larissa Murad. Tudo bem, dona Larissa? Muito boa tarde, Lucas. Começando a semana, uma semana cheia, muitos jogos, como sempre. O final de semana também que rolou muita coisa e agora começa a melhor hora do seu dia. Aquela hora para você ficar tranquilão no sofá, no trabalho, em casa, onde quer que você esteja acompanhando os nossos Donos da Bola, ou na TV ou na internet também, né, Lucas? Exatamente, pode acompanhar no YouTube da Band Vale e tal, o programa passa ao vivo lá também. E agora a gente vai começar o programa já conversando, temos um convidado? Antes a gente vai mostrar falar sobre o final de semana, Série A2, enfim. Agora a gente te mostra como foi mais uma derrota, um tropeço amargo do Taubaté, dessa vez frente ao Juventus, fora de casa. Com a bola rolando, apesar das condições do gramado, Taubaté começou pressionando. David Ribeiro puxou esse bom contra-ataque, mas a bola ficou nas mãos do goleiro. No primeiro sufoco, Leandro e Eliandro evitaram que podia ser o primeiro gol do Juventus. Com menos de 10 minutos de jogo, nessa jogada trabalhada, Léo Castro recebeu de Heine, entrou na grande área e tirou de Leandro. 1-0 Juventus. Na cobrança de falta, Yamada pesou na força. No cruzamento para a área, Caxambu tirou o perigo. Com quase 30 jogados, Thiago Rubim desperdiçou a chance de ouro. Ele chegou no cara a cara com Leandro. Na sequência, Pedro Acácio cobrou escanteio, Grasson cabeceou, mas a bola foi para fora. E aí, mais um susto pro Taubaté. Contra-ataque na velocidade e a bola passou por todo mundo na área. No fim do primeiro tempo, Eliandro ainda deixou o gramado para a entrada de Cleiton no 1-0. Na volta do vestiário, de cara, sufoco. PV salvou a bola na linha. Fernando Júnior escapou bem da marcação, foi na velocidade, perdeu o tempo da bola e não conseguiu finalizar. Pedro Acácio tentava um empate na cobrança de falta, mas a bola passou com tranquilidade pelo goleiro. Pedro e Amada insistiam, mas a bola ficou de novo com camisa 1. Na insistência do Taubaté, Heine chegou na hora para fazer o corte. E aí, dá-lhe pressão dos donos da casa. Cobrança de escanteio, Guilherme Martins ficou com a sobra e mandou essa bomba na trave. Em seguida, cobrança de escanteio, zagueiros cabecearam, bola daqui, dali pela esquerda e Léo Castro ficou com ela na pequena área para explodir a Rua Javari. 2-0. E o Juventus queria mais. A arbitragem já tinha marcado o impedimento, mas Léo outra vez buscava o gol. Agora, na cavadinha, a chance mais clara do Taubaté chegou aos 90 minutos nessa falta cobrada por Gionotti, que passou triscando. No último lance, Léo Castro chegou de novo, mas o time do Vale conseguiu fazer o corte. No fim, 2-0 Juventus e Taubaté na 11ª posição. O primeiro ponto ali é o gramado, né? Sofrível. Faz tempo que a Rua Javari precisa melhorar o gramado. Eu joguei lá uns tempinhos atrás também, já estava horrível. E realmente jogar lá é complicado, a bola sempre tá pulando. Tem desnível no gramado, ele não é um gramado reto, ele tem um desnível assim na parte do chão. Sim. Ali, então na hora de correr é perigoso virar até o pé. Depois do jogo o Wilson Júnior até pontuou, né, numa entrevista falando realmente não foi uma boa atuação do Taubaté. No começo do primeiro tempo, né, para quem viu, parecia até que ia pressionar um pouco mais, mas tem mesmo aquela dificuldade que a gente já fala há muitas rodadas, a dificuldade de finalizar de fato, né, da bola chegar ao gol com perigo. Procuraram muito o Bambão e Yamada propôs muito jogo. David Ribeiro tem sido um dos melhores jogadores da frente ali pro Taubaté, né? As próprias laterais, mas ontem o Wilson teve que fazer muitas substituições. No final tirou até o Grasson, colocou o Gianotti para tentar mesmo um ataque, mas não conseguiu. Mais uma derrota e aí começa uma pressão um pouco além da conta, né, Lucas? Agora já complicou um pouco mais a vida do Taubaté, essa derrota aí fora de casa deixou um pouco mais para baixo na zona de classificação, então já está ficando cada vez mais longe do G8. Então o Taubaté tem que tentar já de qualquer maneira a vitória na próxima rodada. E tudo que jogou bem contra o São José realmente não conseguiu render contra o Juventus. Faltou a marcação, pressão que fez em cima do São José. Semana passada nós falamos aqui sobre os problemas extracampo do Taubaté relacionados aos atrasos salariais. E aí hoje a gente conversa ao vivo com o presidente do Esporte Clube Taubaté, o Hélio Marcondes. Hélio, muito boa tarde para você. A gente já vai ser aqui bem direto nessa pergunta para você nos contar, né? Qual é então a atual situação do Taubaté? Boa tarde para você. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Bezecaba. Boa tarde, amigos aí da Band. Larissa, antes de falar sobre esses pontos, eu queria deixar bem claro, né? Que, primeiramente, eu prometi pagar os salários e a gente pagou os salários e os impostos. O que estão abertos, né, são os direitos de imagem
e algumas pendências de moradia com alguns atletas. Existe no Taubaté alguns atletas que já receberam antecipados, né? Então as pendências não são com todos os jogadores. Hoje completam 14 dias de atraso. O salário vencia dia 10 no sábado, dia 12 foi o primeiro dia útil, e hoje é dia 26, então são 14 dias de atraso. O resto é fake news. Saiu muitas manchetes, muitas coisas, e o que divulgaram de uma forma que não condiz com o jornalismo da Band é ouvir as duas partes. Foi falado aí na Band que a gente usou apenas 30 mil da renda para os jogadores. Tá aí, né? Pode seguir. Estamos te 30 ouvindo, mil da pode renda seguir. para os jogadores. E a gente usou 70 mil, né, para a renda. A outra parte foi os gastos dos jogos, no valor de 30 mil, e 30 mil foi usado também para as despesas do dia a dia, né? Então, o que eu tenho que falar para vocês, sabe, que a gente tem que tomar muito cuidado do que passa. Eu estou sempre à disposição. Tivemos aberto para vocês todos os dias, né? Você esteve presente lá, né? A Band presente lá. Em 4 meses, a gente reformou o gramado completo, né? A gente reformou a arquibancada em três setores, né? A gente tinha uma pressão muito grande da federação que a gente não ia jogar o campeonato pelo péssimo estado do gramado e também pela arquibancada, que já estava quebrada, se eu não me engano, quase há 3 anos, né? Eu peço desculpa aos atletas, está errado, não está certo o que foi feito, né? Mas hoje em dia a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que correr atrás. A gente já está se programando para pagar o mais rápido possível para os atletas. Nós tivemos uma reunião hoje cedo. Eu estive na prefeitura, estive com o prefeito Saldi. Ele disse que vai ajudar o Esporte Clube Taubaté. O Taubaté representa a bandeira da cidade, né? Isso não pode acontecer, entendeu? Mas eu tô aqui para falar para vocês que a gente não desistiu. O Taubaté ainda tem chance, né? E a gente vai atrás disso, né? O que aconteceu, né? Foi essa reforma. A gente teve uma copinha que foi uma das melhores de todos os anos, né? Em 4 meses a gente conseguiu todos esses pontos. A primeira coisa errada, que é muito errada, foi atrasar o salário dos jogadores, mas foi por 12 dias. Né? Ô Hélio, você está reforçando aí também sobre isso, né? Sobre a reforma no estádio, enfim, que a gente sabia que era algo necessário. Inclusive, na entrevista antes do Clássico, você salientou, né, que um dos problemas que aconteceu para que esse atraso de salário acontecesse foi justamente por isso, porque isso também saiu um pouco do planejamento, né? Onde é que fugiu-se a mão com esse dinheiro que foi gasto a mais? E só para a gente explicar, né? Quando você fala que o salário foi pago, é importante mostrar para o telespectador que o salário dos jogadores não é só o salário de carteira, né? Muitos jogadores também têm o direito de imagem que ocupa a parcela principal, só para a gente esclarecer e não parecer também que a gente está passando uma informação aqui que não é a correta. Mas os salários têm o direito de imagem, né? A lei Pelé fala que o jogador, né, pode não entrar em campo ou treinar a partir de 2 meses de salário atrasado. Isso não aconteceu, os jogadores não fizeram greve. O que aconteceu foi que o Wilson Júnior, ele deu folga para os jogadores um dia depois do jogo contra o São José. Então, o que eu estou falando para vocês é, tipo assim, que eu estou aberto à conversa, tive com vocês lá, a gente teve muita dificuldade, né, pelo que aconteceu no dia, a gente teve, para ter esse jogo contra o São José, a gente teve que fazer uma outra reforma na iluminação, a gente teve alguns gastos no dia do jogo, porque o jogo do São José era um jogo de risco. Então, o que eu digo para vocês, a gente está com uma pendência, a gente está com muita dificuldade mesmo, mas muita dificuldade mesmo. Mas agora, na semana que vem, a gente tem os nossos dois próximos jogos, são jogos com TV, né, com TV aberta, na Record, que o Taubaté há muito tempo não teve, eu nem me recordo qual foi a última vez que o Taubaté teve jogo em TV aberta. E a gente não desistiu do campeonato, eu estou com os jogadores, eu vou fazer de tudo, para que a gente consiga se classificar e aí vai virar outro campeonato. Mas o Taubaté está precisando de ajuda. A gente é uma associação sem fins lucrativos. A gente está buscando uma advocacia especializada para a gente virar SAF, para a gente deixar de ser sem fins lucrativos. É muito difícil a gente conseguir patrocinadores. Então, o que eu peço, mais ou menos, até para o nosso torcedor, que ainda confie nos jogadores, confie no trabalho da diretoria. A gente vai tentar resolver isso o mais rápido possível. Hélio, para a gente reiterar aqui também 2 informações que foram ditas agora na sua frase, né? Que no dia seguinte
pós-clássico, o Wilson tinha dado essa folga, que foi nos passado, que haveria treino, tanto que nós fomos com a equipe, nós não éramos a única imprensa que estava por ali, e depois se fez essa movimentação de uma reunião que haveria com a diretoria, enfim, que foi o que realmente foi nos passado. Nós estávamos ali, então não dá nem pra gente falar que nós recebemos essa informação. Nós vimos toda a movimentação dos atletas, do Wilson, enfim. E mais uma pergunta, né? Nós também temos a informação de que a federação faria um repasse para a diretoria do Taubaté para conseguir auxiliar nesses dias aí de atraso. Isso realmente vai acontecer? Para a gente fechar agora, já existe uma data, pelo menos uma previsão para que os atletas recebam esse valor que está atrasado? Muito boa pergunta, Larissa. Isso aí eu também estava no meu pensamento da gente falar. A gente está buscando um repasse da Federação Paulista da cota de TV, né? A gente tem uma reunião terça ou quarta-feira na Federação Paulista buscando um adiantamento da nossa cota. Como eu te disse, a gente teve a arquibancada, foi feita em 3 setores. Um setor da arquibancada, a gente foi feito permuta. Com relação à arquibancada da frente e da geral, e dos visitantes, que estava metade interditada, o Taubaté teve, né, que gastar com isso. E também teve a questão do gramado. O gramado custou, em média, eu acredito, uns R$400 mil, que foi gasto um dinheiro que é muita coisa. O Taubaté estava numa situação que talvez não disputaria o campeonato de uma Série A2. Nós não tínhamos o gramado e a arquibancada 3 anos está caída. Né? Quando a gente assinou o ano passado um termo de conduta com a polícia, se a gente não reformasse a arquibancada, né, a gente não disputaria a Série A2. É muito difícil. Volto a falar para você, é muito difícil um clube sem fins lucrativos, né? Mas é isso aí, eu já sabia, eu já estou no Taubaté já há muito tempo. E vamos lá, a gente vai classificar. E o próximo jogo, uma final, conto com os nossos jogadores. O preço vai voltar ao que era antes, de R$30. E vamos encher o Joaquinzão, que ainda dá tempo. Beleza, então muito obrigado aí pelas suas palavras, Hélio. A gente também abriu espaço aqui para o Hélio também, para dar todas as versões, tem dos atletas, tem do presidente, e a gente está cada vez esclarecendo mais, principalmente o torcedor do Taubaté, que quer ficar sempre a par do que está acontecendo com o time. Vamos torcer aí para os próximos jogos, conseguir as vitórias aí para poder se classificar também, né? Intervalo, no próximo bloco tem mais os donos da bola para você. Valeu! Até mais, tchau, Hélio! De volta com os donos da bola, depois de falar bastante do Taubaté, agora chegou a vez de falar do São José, que empatou com o Linense. O São José viajou mais de 500 quilômetros para encarar o Linense em Lins, de olho na classificação antecipada à próxima fase. Mas foram os mandantes que assustaram nesse escanteio que exigiu boa defesa de Ariel. 2 minutos mais tarde, o São José quase abriu o placar com o artilheiro João Gabriel, que carimbou o travessão nessa bomba. E Ariel tava esperto mesmo. Nessa pancada de fora da área, o paredão da Águia espalmou bonito e evitou o gol do Elefante. Agora aquela jogada típica do Speedfin, cortou pro meio e bateu firme. Guilherme, bem posicionado, fez a defesa. Na continuação, João Gabriel bateu cruzado e a bola passou perto. Na segunda etapa, Léo Pereira arriscou na bola parada, só que o chute saiu alto demais. Aos 19 do segundo tempo, falta em Serafim e segundo cartão amarelo para Ulisses. Aí você sabe, chuveiro mais cedo pro zagueirão. Mas o Linense não desistia e investia nos contra-ataques. Nesse, faltou pontaria para Orlando Júnior. No finalzinho ainda deu tempo de Caio César subir e cabecear, só que sem direção e ficou nisso. Final de jogo em Lins, São José ainda líder e invicto 0, Linense também 0. 0-0 para o São José, que fora de casa foi um resultado normal e tranquilíssimo, segue o líder para os lados da Águia. Quem comenta mais sobre o São José, Taubaté, enfim, os jogos do fim de semana na Série A2 é ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde, boa semana para todo mundo. Segundona chegou aqui, o Carmopédia no ar, dentro dos donos da bola, para levar para você a nossa opinião com toda a nossa grande equipe que faz dos donos da bola o maior programa de esportes da TV regional do Vale do Paraíba. Gente, São José e Taubaté jogaram no fim de semana a 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Os dois times jogaram fora de casa, os dois times enfrentaram equipes que estavam com a mesma pontuação, 11 pontos. Linense, que pegou o São José, Juventus, que enfrentou o Taubaté. São José, sábado à tarde, foi a Lins, um grande calor lá na cidade de Lins, um campo pesado, São José empatou 0-0. Não jogou bem,
teve chances no segundo tempo de buscar um resultado melhor, porque desde os 20 do segundo tempo o Linense ficou com um jogador a menos, teve a expulsão do zagueiro, que fez 2 faltas seguidas lá no Serafim, mas São José não soube aproveitar o momento de ter um jogador a mais, usar melhor o espaço ofensivo. O Linense se recolheu totalmente e jogou para empatar. A torcida do Linense, quando acabou o jogo, aplaudiu o time, vibrou, porque considerou o empate muito bom. São José poderia ter vencido o jogo sim, faltou mais inspiração, faltou uma condição ofensiva melhor. Mas de bom é o setor defensivo, de marcação. 8 jogos seguidos sem sofrer gols. É um recorde na vida do São José Esporte Clube. Sensacional este momento do São José no que diz respeito a não tomar gols. Já o Taubaté, ontem pela manhã, o Taubaté estava animado, depois do bom jogo contra o São José quarta-feira, mas ainda com problemas internos, aquele negócio, salário atrasado, aquela coisa toda. E não foi, o Taubaté ontem não foi páreo para o Juventus. Tomou um gol logo aos 10 minutos do primeiro tempo e já caiu, pronto. O Juventus ficou com o jogo na mão, administrou no segundo tempo lá, já perto dos 40, fez 2-0 e matou o jogo. O Taubaté caiu muito de produção. Nos últimos 5 jogos tem 1 ponto conquistado, quer dizer, em 15 ganhou 1, por isso caiu do 3º para o 11º lugar. Precisa reagir. Amanhã a gente fala da campanha de todo mundo aí, também projetando o fim de semana, tá bom? Um abraço e até mais. Valeu, Carmo, um abraço para você também. Vamos mudar de esporte, vamos falar um pouquinho de vôlei. O vôlei São José teve um jogo tranquilo contra o Araguari na Superliga. Vendo imagens raras de Carlos Schwenk tranquilão no banco de reservas, parecia que o treinador já sabia o que ia rolar durante a partida. Isso porque o São José venceu o Araguari sem dó nem piedade. O primeiro set já começou no rally, dando a entender que o confronto seria disputado ponto a ponto. Mas em uma passagem excelente no saque, Ademar marcou para o São José. Felipe Roque também queria participar da vitória elástica no primeiro set. Recebeu de Rogerinho e soltou o braço. Ademar fechou a porteira pra cima do adversário. Do outro lado, Escobar carimbou Matheus Pinta. Mas não tinha jeito. O São José era muito superior e Brasília enganou geral nessa bola de segunda. O São José fechou o primeiro set nesse saque pra fora, em 25-11. O segundo set já foi um pouco mais equilibrado, mas os donos da casa não sofreram pra vencer. Bruno chamava a responsa e explorou o bloqueio duplo. Felipe Roque fez a mesma coisa e pontuou para os donos da casa. Mas o São José contava com a sorte e Douglas fez um ponto no susto. E no sobe som do torcedor. E nesse bloco de rock, ficou a dúvida de quem seria o ponto, mas a arbitragem marcou para o São José, fechando a conta em 25-17. O último set foi mais controlado, o famoso jogo na mão, e o Brasília já lançou o foguete no saque para marcar o ace. Mas o ponto auge do set foi esse de Lucas Barreto. O central tomou uma bolada no rosto e a bola continuou em jogo. Na sequência, Roque colocou para baixo. O cara ficou desnorteado. Fala aí, Barreto. Nossa, foi difícil, ainda bem que o ponto foi nosso, porque senão eu acho que ia ter treta ali com a galera. Tadinho do Barreto, ficou com o rosto vermelhinho, mas ajudou o time, isso que importa. E o São José ia garantindo mais uma vitória na Superliga. E nesse ponto de Douglas, São José fechou a conta em 25-21. Um 3-0 pra lavar a alma. Depois de uma eliminação no Sul-Americano e uma vitória sofrida contra o Campinas, um 3-0 hoje foi muito bem-vindo. Mas para Carlos Schwenk, a classificação ainda não está garantida para os playoffs da Superliga. Ainda não, a gente está com programação de Superliga, né? A partir do momento que a gente tiver a folga ou a gordura exata para a gente começar a pensar em playoff, a gente vai começar, mas no momento cada partida é uma partida muito difícil dentro da Superliga, muito equilibrada, que a gente tem que vencer. Barreto, agora com mais calma, um 3-0 com um sabor de alívio. Então a gente veio uma sequência de jogos, né? Acabou que o Sul-Americano, a gente queria ficar em primeiro e segundo, mas a gente não conseguiu, mas é importante conseguir a medalha, né? Em terceiro. E para nós é importante essa vitória de 3-0, que aí dá um ânimo no time, dá aquela, não, estamos lá em cima, espero que mantenha assim, e acho que o playoff está logo ali, né? Vamos dizer assim. Só elogiar aqui o Barreto, que tem sido um dos jogadores mais regulares do São José, se encontrou mesmo. O que tá bloqueando é brincadeira. Quando a fase é boa, amigo, até a sorte joga a favor, bate no rosto, sobe, é só o que importa a vitória. Intervalo, já a gente volta. Meu Deus, quanta sorte! Não, mas foi tranquilo. Já voltamos
Voltamos com os donos da bola, agora a gente conta pra você o resultado desta rodada do Campeonato Carioca. Fla-Flu pegou fogo, amigo. Cariocão, muita coisa foi decidida nesse fim de semana. Teve o grande Fla-Flu com o Maracanã lotado. Botafogo e Vasco lutando pela última vaga pro mata-mata. E o time sensação, o Nova Iguaçu, confirmando vaga na semifinal. Abrindo a penúltima rodada da primeira fase, Botafogo enfim fez as pazes com a vitória. Derrotou o já rebaixado Audax por 2-0. Com o placar, Glorioso chegou aos 17 pontos e agora está na 5ª colocação. 2 pontos a menos que o Vasco, dono da última vaga. Falando no Gigante da Colina, o Vascão derrotou o Volta Redonda por 2-1 em Cariacica e agora depende apenas de uma vitória para estar na semi ou de um tropeço do Botafogo na última rodada. E o surpreendente Nova Iguaçu venceu mais uma e confirmou a classificação à próxima fase, tirando vaga de um dos grandes. A vitória sobre a Portuguesa deixou o time na 3ª colocação, com 21 pontos, disputando a vice-liderança com o Fluminense na próxima rodada. Com mais de 55 mil pessoas no Maracanã, o Fla-Flu terminou com vitória do Flamengo sobre o Fluminense. O artilheiro Pedro abriu o placar no início da segunda etapa, mas o melhor ficou pro final. Segundo gol do Mengão contou com 2 passes de letra seguidos e essa bomba de Everton Cebolinha para decretar a liderança e 2-0 no clássico. Já o Bangu venceu o Madureira e pulou para a 10ª colocação. A vitória por 2-1 aconteceu já que o canhoto estava inspirado e marcou os 2 gols dos donos da casa. Sem maiores aspirações no campeonato, Boa Vista e Sampaio Correia tinham tudo para fazerem aquele jogo de compadres. Mas o que se viu foi um jogo pra lá de emocionante, com direito a gol da vitória aos 52 do segundo tempo e até expulsão. No fim, 3-2 Boa Vista. Olha, tirando o clássico Flamengo e Fluminense, todos os times grandes do Rio venceram. Sim. Já aqui pros lados de São Paulo não foi tão assim, né? Inclusive o seu São Paulo também não venceu. Vamos ver os resultados agora do Campeonato Paulista. Na 10ª rodada do Paulistão, teve vitória do Verdão, tropeços de São Paulo e Corinthians e Morumbis lotado com a torcida do Santos. Isso mesmo, do Santástico. Abrindo os trabalhos, o Novo Horizontino, com gol de pênalti de Danilo Barcelos, venceu o Água Santa e disparou na liderança do Grupo D. Falando em líderes, o Bragantino, com esse gol de Bruninho, derrotou o Ituano fora de casa e tá tranquilão na ponta do Grupo C, a uma vitória da classificação. E o troféu de jogo xoxo da rodada ficou com o Santo André e Inter de Limeira, que terminaram com aquele placar que ninguém gosta, 0-0. Já o Palmeiras não economizou e fez logo 3, vencendo o Mirassol por 3-1 e tá garantidaço na próxima fase do estadual. Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Breno Lopes marcaram na vitória alviverde. O domingo começou com o mar alvinegro no Morumbis. Mais de 50 mil santistas acompanharam a vitória do Peixão sobre o São Bernardo por 2-1. Depois de 5 rodadas, o Botafogo enfim voltou a vencer e bateu a Portuguesa por 2-1. Com a vitória, o Pantera praticamente deu adeus à briga contra o rebaixamento. O São Paulo até começou bem a partida frente ao Guarani, abrindo o placar com o Caleri. Mas no fim do primeiro tempo, o Léo Santos empatou e decretou 1-1 no placar que não ajudou ninguém. Fechando a rodada, a Ponte Preta surpreendeu o Corinthians em plena Neoquímica Arena e venceu por 1-0 com gol de Iago Dias. Com o resultado, o Timão agora tem chances remotas de classificação para o mata-mata do Paulista. Pra gente deixar registrado, na Série A4, nesse fim de semana, o Joseense conquistou a primeira vitória frente ao SCA Brasil, 2-0 lá no Dario Rodrigues Leite, Lucas. É isso, vamos chamar a Carol, porque a gente já estourou o tempo e a Carol tem que começar o jornal, né, Carol? Pois é, muitas notícias aí nessa segunda-feira, pessoal. Muitas. Tchau. Valeu então, gente. Um beijo, até amanhã.